Continuemos abrindo as nossas Bíblias no livro de Jeremias. O livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, os versículos de número 7 nos dizem o seguinte. Vamos todos juntos? Vamos até o 14, ok? Vamos todos juntos? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto a águas, estende as suas raízes para o ribeiro e não pereceia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias, as deixará e no seu fim será incessado. Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que partam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Por último, 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu meu. Amém. Então esse versículo foi trabalhado no final da semana passada, ok? Em que as mulheres da nossa igreja, todo ano, com muito carinho, ok? Realizam este congresso e este chá maravilhoso, ok? E quando me pediram, quando as irmãs trouxeram uma lista com alguns temas que me pediram que eu definisse um, e eu acabei definindo este, porque eu acho muito propício e muito profundo para a vida de um cristão. E o pastor que pregou no domingo à noite, eu pedi para que ele também explorasse alguma coisa. Ele se apegou mais ao versículo de número 13, tá? E que todos muito bem poderão entender. Porque eu vejo que poderemos ainda ficar aqui por várias semanas. Porque numa leitura rápida, eu pude levantar aqui 6 aspectos. O primeiro dele, que o profeta está falando. Para que haja essa profundidade, para que haja essa firmeza. Primeiro deles é confiança em Deus, ou confiar em Deus. Segundo, as nossas raízes. Nós vamos trabalhar, ou que raízes são essas, e como elas estão.
Terceiro lugar, nós poderemos olhar também para o coração, onde Deus, através de Jeremias, está dizendo que o coração, ele é enganoso. Em quarto, a maneira certa de ajuntar riquezas. Quinto, a fonte de águas vivas. Onde encontrá-las? Como encontrá-las? E em último lugar, eu estarei abordando sobre cura, salvação e louvor. Porque eu entendo de que nós estamos cada vez mais, cada dia que passa, precisando de cura. Precisando de que as pessoas se acheguem a Cristo Jesus, o reconheçam como Senhor e Salvador das suas vidas. E assim nós possamos louvar a Deus em tudo isso. Nesta noite, eu vou me apegar à primeira questão, que é a confiança em Deus, que precisa ser inabalável. A confiança em Deus, ela precisa ser inabalável. E esse é um dos primeiros aspectos. Para que haja essa firmeza, para que haja essa profundidade. E a pergunta é: até que ponto ou momento vai a nossa confiança em Deus? Até que ponto ou até que momento você pode dizer: eu confio em Deus? Até que pode parecer que só o facto de nós estarmos aqui, só o facto de nós termos vindo até esta casa, represente ou diga que nós confiamos em Deus. Ou talvez o fato de o pastor Henrique estar aqui pregando possa querer dizer que eu confio em Deus. Será que é assim? Porque, meus queridos irmãos, a confiança que eu estou querendo trabalhar com os irmãos nesta noite é aquela confiança que passa por um ato de fé. É aquela confiança que caminha junto com a fé. É uma confiança cujo ato nos deve levar a derrotar a carne. Porque muitas das vezes na nossa vida, a gente diz que acredita, só que por outro lado, a carne vai falando mais forte. Um ato que nos deve levar a derrotar as dúvidas. Nós não convivemos com dúvidas na nossa caminhada. Não existem aqueles momentos em que a vida está caminhando e tudo parecendo uma bonança. Meu Deus do céu, como tudo está indo bem. Só que aí, de repente, quando a gente menos espera, o que vai acontecer? Desmorona. E aí chega a pergunta: o que fazer? O que fazer? Para onde ir? Onde está o recurso? Será que os irmãos nunca se depararam com momentos desta natureza? E esses momentos, meus queridos irmãos, nos advêm
Pelo menos eu pude ver aqui de duas maneiras. Uma delas pode ser a nossa teimosia. Às vezes as coisas desandam por nossa teimosia. Eu faço, eu consigo, eu vou. Na carne, por isso que eu disse, tem que a fé que derruba a carne. E por outro lado, às vezes também tudo desmorona por causa da nossa incredulidade. Porque muitas das vezes nós também somos incrédulos. A gente não acredita. Em Êxodo 3, o versículo de número 17, podemos ler aí algumas palavras que nos auxiliam quando um determinado povo, isto é, o povo de Israel, encontrava-se cativeiro lá no Egito. Diz-nos a palavra de Deus: portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Continue para nós, por favor. Vai até o versículo 14, ok? Agora o 8. 3:17. Isso. Não. Êxodo. Isso. O irmão está em Jeremias. Aí. Nós lemos o 7. Não é isso? Não, é o 3:7. Perdão. Ok, vamos lá. Agora está certo. Vamos lá. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Continuemos. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Pula um pouquinho para ser rápido. Vai para o 14. Alguns irmãos já conhecem a letra. Vamos lá, ok? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. É um relato conhecido por várias pessoas, tá? Então, mas o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite é que este povo estava no Egito. E o Egito representa o mundo. É preciso nós enxergarmos isso. Na maioria das vezes, aliás, até que na Bíblia a palavra Egito é citada cerca de 470 vezes. Algumas vezes, poucas vezes, referindo-se ao que é bom. Na maioria das vezes, referindo-se ao que é mau. Ok? Então, este povo estava no Egito, lugar de opressão, lugar de sofrimento. Porque a palavra de Deus em 1 João 5, versículo 19, 1 João 5, 19,
que nos diz? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo jaz no maligno. E ainda aí, por essa palavra, nós podemos dizer: o mundo inteiro jaz no maligno. O Egito representa o maligno. Em Gênesis 12, o versículo de número 10, Gênesis 12, o versículo de número 10, nos diz o seguinte: havia fome naquela terra. Vamos lá todos? Desceu, pois, Abrão ao Egito, para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer que a mulher que é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és a minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem em vida. Então, o que nós podemos tirar aí? O Egito, lugar da mentira. Aí houve uma meia mentira, se é que possamos assim aceitar, se é que a meia mentira vale. Os irmãos estão entendendo? Então, nós vamos encontrar várias situações na Bíblia onde a referência ao Egito não é uma referência boa. Em vários momentos nós vamos encontrar Deus falando para os reis, dizendo: olha, não desçam ao Egito, nem peguem de lá os seus cavalos. Em Gênesis 26, o versículo de número 2, nós vamos encontrar de uma forma categórica Deus ordenando, falando para Isaac, o filho da promessa. Olha só, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Esse Isaac é o filho de Abraão. Se nós lêssemos os versículos anteriores, poderíamos observar que também, da mesma forma como aconteceu com o pai, estava havendo novamente fome naquela terra, tá? Algo me veio ao meu coração e disse assim: bem, Deus já estava poupando Isaac. Olha, para que não te ocorra o mesmo, não vai de forma alguma. Então, meus queridos irmãos, vejamos também Jeremias 29, versículo de número 11. Esse versículo é bem conhecido. Vamos recitá-lo todos juntos? Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Que pensamento? Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meus queridos irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus cuida da nossa vida. Deus cuida da nossa jornada. Deus cuida dos nossos passos. E nesse relato bíblico da libertação do povo de Israel do Egito, indo para a terra prometida, que é Canaã, nós, ao analisarmos as Escrituras, esta caminhada poderia ser feita por uma direção curta e rápida. Eles poderiam trilhar uma linha que seria curta e rápida. Porém, como quem tem planos para nossas vidas não somos nós, é Deus. Deus direciona Moisés e o povo justamente a seguirem outro caminho, um caminho mais dificultoso,
este caminho dificultoso que faria com que eles passassem pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho. Acredito eu, sem dúvida alguma, o projeto de Deus era com que aquele povo, ao passar pelo deserto, ele fosse trabalhado, fosse aprimorado. Aquele povo, ao passar por diversas lutas, por diversas dificuldades, eles aprendessem a confiar mais em Deus. Porque o deserto nunca foi, não é e jamais será o lugar de permanência. É um lugar de transição. Só que o deserto é obrigatório para se chegar a Canaã, que é uma terra que mana leite e mel. Por que o deserto não era o lugar de permanência? Porque lá no deserto o sol é muito forte, é escaldante. Não tem água potável suficiente. É apenas um lugar para passar. O deserto é um lugar de teste. É um lugar onde você e eu precisamos ser aprovados diante das circunstâncias. Porém, o povo, aquele povo, e eu pude me incluir. Talvez você também possa fazer o mesmo. É que, infelizmente, em determinadas situações, nos tornamos mais questionadores do que outra coisa. Aquele povo, ao entrar no deserto, aquele povo viu o exército ser derrubado, ser destruído. Aquele povo experimentou um milagre ao passarem em seco pelo Mar Vermelho. Aquele povo experimentou de tudo, o agir de Deus. Porém, em muitos momentos, eles só foram reclamados, eles só foram questionados. Oh Moisés, será que lá no Egito não tinha sepulturas? Melhor seria se nós morrêssemos lá. Agora você nos tirou de lá para nós morrermos aqui, sem comida, sem água. E aí eles foram reclamando de tudo. E infelizmente, hoje encontramos muitas pessoas assim. Pessoas que só aprenderam a reclamar. Reclama de tudo e de todos. Nada está bom. Nunca está bom. Nunca está bom. Conseguem achar alguma situação para poder reclamar. Nós vamos encontrar ali, naquele deserto, um povo completamente sem paciência. Ainda bem que só foi aquele povo lá no deserto. Porque, por exemplo, hoje, não é? Nós que aqui estamos, meu Deus do céu, eu nunca vi pessoas tão pacientes como as que estão aqui. Não é assim? Muita paciência, né? Só dando glórias a Deus. É isso? É isso, meus amados irmãos. É para pensar.
Como está a sua paciência? Como vai a sua paciência? Ah, cansei. Oxe, eu estou desistindo. Eu estou desistindo. Onde está a profundidade? É isso que eu estou me perguntando. Onde está a nossa profundidade? Em Cristo. Onde está a nossa firmeza? Onde estão essas raízes firmes? Que aguentam, que suportam. Queridos, nada te critica. Não vim aqui com espírito de crítica, mas estou levantando algumas questões que às vezes eu observo. Parecem mais criancinhas do que outra coisa. E daquelas crianças bem mimadinhas. Algumas vezes parece que é isso que nós somos dentro da igreja. Só reclamar. Ah, não me agradou. A gente tem que dar risada, né? Afinal, o culto é dirigido para quem? Para quem é dirigido o culto? Ah, eu não gostei. Eu não gostei disto, eu não gostei daquele. Eu não gostei daquela. Não gostei do vaso. Sei lá. Não gostei da cadeira. Infantilidade. Ah, não fico mais nessa igreja. Não fico mais. Não dá. Murmura aqui, murmura ali. Nada está bom. Como é que nós vamos crescer? Como que nós vamos crescer, irmãos? Nós temos algo muito maior, nós temos algo muito importante, que é alcançar vidas para Cristo Jesus. Enquanto às vezes nós estamos aqui dentro, querendo brigar por coisas insignificantes, vidas estão indo para o inferno, vidas estão se perdendo. Em vez de nós estarmos pensando em coisas que fazem com que essas pessoas sejam alcançadas, às vezes nós estamos preocupados com coisas que nos agradem, que assassinam o nosso ego. Já pensou? Se Deus tivesse cansado da gente, se Deus tivesse desistido de nós, às vezes mesmo com as nossas atrapalhações, Deus estende o seu amor para conosco. Aliás, é esse o relato bíblico, de capa a capa, o amor de Deus para com o ser humano. E é isso que nós precisamos também criar em nós, o amor ao nosso próximo, o amor ao nosso irmão. E entendermos, eu já estou terminando, tá? Que Deus não trabalha como nós trabalhamos. O agir de Deus é diferente ao nosso. E muitas vezes nós vamos encontrar Deus trabalhando no meio de um intervalo. Esse intervalo tem extremidades. Vamos ler mais um texto? Gênesis 17. Olha, já estou aqui com a... Não, estou em Êxodo. Gênesis 17. Gênesis 17, o versículo 17. Gênesis 17, o versículo 17. Diz assim, vamos conferir todos juntos.
Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Vamos até o 21, tá? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Que mais? Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la ele com Isaque, o qual Sara dará à luz neste mesmo tempo. Quando que é? Daqui a um ano. Daqui a um ano. E se nós prosseguirmos com a leitura, vamos poder observar o que Deus falou se cumpriu. Porventura, existe alguma coisa que seja impossível diante do nosso Deus? Nada é impossível ao nosso Deus. Em Deus nós podemos confiar. Não importam as circunstâncias, não importa o momento. Talvez você esteja passando por um dos momentos dificílimos, momentos de escassez, momentos de secura. Mas entenda, é apenas um momento, é apenas um intervalo. Deus está nos chamando a estabelecermos a nossa confiança total nele. A nossa confiança total nele. Igreja, em o nome de Jesus, é tempo para nós crescermos. É tempo para nós desenvolvermos as nossas raízes. Solo fértil, para que essas raízes se acheguem às fontes de água viva, que é Cristo Jesus. E que Deus, de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa, Ele possa ter. Aliás, eu entendo, não tenho dúvida, que Ele já tem tido muita misericórdia para conosco, e que continue nos abençoando, em o nome de Jesus. Amém, amados? Vamos para o último cântico, e depois nós estaremos orando. E eu exorto a continuarmos meditando nessas palavras.